2, 3. Boa noite. Meu nome é Maria Rosimeire Gouveia de Almeida. Eu estou como presidente da Comissão da Mulher Advogada de Pindamonhangaba. Em um país onde a cada hora 503 mulheres sofrem agressão física, a violência doméstica não pode ficar de fora dos temas discutidos. A consequência mais triste da pandemia do coronavírus e das medidas de isolamento social foi o aumento da violência doméstica. Isso escancara uma realidade que precisa ser combatida de forma urgente. Muitas mulheres e crianças estão em perigo dentro de suas casas, onde deveriam se sentir mais seguras. O isolamento social tão necessário para conseguirmos achatar a curva de crescimento das contaminações do vírus apresenta um grave risco para as vítimas de violência doméstica ou familiar, o convívio por mais tempo e em uma situação de maior estresse com o agressor. No entanto, o momento exige que façamos mais, não só pela dificuldade que as vítimas de violência estão encontrando para se livrar da vigilância de seus agressores e procurar por ajuda, mas também pela forma particular como essa crise atinge as mulheres. E por isso devemos ter um olhar mais humano e saber como orientar e acolher essas vítimas. Por isso, a Comissão da Mulher Advogada de Pindamonhangaba, através da OAB, 52ª Subseção, tendo como presidente o Dr. Antônio Assis Boulos, traz hoje para nos orientar a doutora Sandra Lopes Nogueira, advogada paulista, estabelecida em Suzano desde 1983, data em que integrou o quadro das comissões de ordem de Suzano, mãe de uma filha, Bruna, hoje à frente da Diretoria de Projetos Especiais da SASP, Serviços de Ação Social e Projetos Especiais da Prefeitura Municipal de Suzano, mantido pela primeira-dama Larissa Achuichi. É advogada formada pela Universidade de Brás Cubas desde 1980, pós-graduada em Direito do Consumidor, Meio Ambiente e Processos Coletivos pela ESA, Escola Superior de Advocacia. Fez várias atividades voluntárias, as principais como diretora da Santa Casa de Suzano. Em 1998, através da OAB, fundaram Plantão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica, juntamente com advogadas da OAB Suzano. Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Suzano, participou em 2000, formou a ONG Elas por Elas, realizou o curso de promotoras legais populares em Suzano, fundou o PTB Mulheres de Suzano, interventora da APAI de Suzano, criou um grupo de mulheres, fundaram o PMTB Mulher, campanha internacional Laço Branco na cidade de Suzano, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. No seu bairro, no SESC, lançou o projeto Medida Certa, trabalho voltado às pessoas do entorno do bairro, levando práticas esportivas e qualidade de vida. Pela Prefeitura, retornou com o curso de promotoras legais agora em 2017. E até a presente data, ela se mantém com o curso de promotoras legais. Em 2017, também, pelo SASP, Serviço de Ação Social Projetos Especiais, órgão da Prefeitura de Suzano, retornaram com o movimento Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Então, a Sandra é muito minha amiga, nós nos conhecemos em Suzano há mais de 20 anos, participei junto com ela nessa longa estrada aí, que a gente vem percorrendo contra vítimas de violência doméstica, ajudando e auxiliando. Participei com ela junto fazendo os plantões na delegacia lá em Suzano, atuamos bastante juntos. Vamos fazer o curso de promotoras legais populares de São José dos Campos, se não me engano, em 2001.
né? Levamos o curso para a Suzano, participei com ela do curso de promotoras legais lá em Suzano, e hoje ela está aqui, né? Para nos dar um auxílio e falar um pouquinho para nós sobre violência doméstica, como realizar esses atendimentos, como acolher essas mulheres, né, tão fragilizadas, que chegam até nós. E isso não é só para nós, advogadas, isso é importante para a gente também aprender um pouquinho como acolher o nosso vizinho, a nossa vizinha, a nossa colega de trabalho, de repente. Então, é uma história que está aí a longo, e se a gente pensar bem, está bem pertinho da gente, né? E a gente precisa ter um olhar mais humano. Sandra, estou feliz de você estar aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito contente mesmo. E agora eu passo a palavra para você. Gostaria agora muito que nos presenteasse, né, com mais um pouquinho de sabedoria tua para nós. Marina. Gente, boa noite a todas e a todos que eventualmente possam estar nos assistindo também. Eu agradeço primeiramente a minha querida amiga Maria Rosimeire Gouveia Almeida, que conosco lá na dos finais da década de 1998, nós começamos essa história aqui na cidade de Suzano, né? Então, é uma honra imensa estar aqui falando com vocês, mulheres, homens, mulheres advogadas, promotoras legais populares e todo o movimento que integra hoje as mulheres em situação de violência e as pessoas que estão combatendo essa causa gravíssima que assola o nosso país e no mundo, né? Então, eu queria dizer para vocês também que foi pedido para mim para que eu falasse um pouquinho do nosso começo, porque o nosso começo, ele existiu do nada. Não existia absolutamente nada na cidade de Suzano em 1998, ou seja, há 22 anos atrás. Nós éramos advogadas, cada uma trabalhando no seu escritório, e em 1998, eu disputei pela primeira vez a diretoria da OAB. E no cargo de diretora da OAB, eu era secretária, e o presidente, um determinado dia, perguntou para mim: Sandra, você precisa mexer nesse negócio da comissão da mulher advogada. Aí eu, para falar a verdade para vocês, eu tinha 40 anos naquela época, eu falei: comissão da mulher advogada? Eu nunca tinha atuado, falado, nunca tive problema nenhum para resolver como advogada que estivesse com algum problema. E nós tínhamos aqui uma presidente, mas não tinha ações. Para vocês terem uma ideia, naquela época eram só 40 mulheres advogadas. E na maioria das vezes, essas mulheres advogadas de classe média alta, assim, digamos assim, e não tinha problemas, assim, que pudesse suscitar o trabalho de uma comissão da mulher advogada. Foi bem, né? Aí houve um evento grande lá, na época, a presidente da comissão da mulher advogada era a doutora Laís Amaral Rezende de Andrade, maravilhosa presidenta que nós tivemos, e o presidente era o doutor Rubens Aprobato. Nesse evento, lá em São Paulo, na USP, com o salão nobre da USP lotado de mulheres advogadas, né? Nossa, eu entrei ali e falei: nossa, quanta mulher aqui, né? Advogada. E aí foi feito um verdadeiro chamado à nossa classe das mulheres advogadas para que nós viéssemos trabalhar no combate à violência de gênero. Veja bem, naquela época, muitas meninas novas talvez não vão lembrar disso, mas naquela época, nós, nos nossos escritórios, deparávamos todo dia com uma injustiça muito grande, que era a questão da violência contra a mulher, né, que eu atuava, então, só dentro do meu escritório. A violência contra a mulher, quando a gente conseguia processar o agressor, que não é fácil, porque geralmente as mulheres não têm dinheiro, os homens têm dinheiro, contratam bons advogados, então quando a gente conseguia processar os agressores, quando a gente conseguia levar eles para os tribunais e fazia todo aquele trabalho imenso que todo mundo sabe, quem opera o direito, o que é
judicializar hoje em dia, que é muito difícil, e ainda naquela época era mais ainda. Na questão da violência contra a mulher era bem complicado trabalhar nesse tema. A gente tinha como pena para o agressor o pagamento de uma cesta básica. Isso indignava cada uma de nós, advogadas, a gente não se conformava com isso. A gente achava absurdo, porque, veja bem, muitas das mulheres que nós atendíamos eram pessoas pobres, elas não tinham condições nenhuma. E no dia da audiência, que era o julgamento, quando ela saía da audiência e falava para mim assim, doutora, depois de tudo que nós passamos, isso que é a pena dele, vai tirar da boca dos nossos filhos para pagar uma cesta básica lá para a instituição tal. Era uma coisa gravíssima. Aí, naquele momento, dentro daquele congresso de mulheres, foi falado sobre essa questão. E a gente precisava lutar pela questão dos direitos das mulheres, mas também lutar pela mudança da legislação. E aí, voltei para Suzano, pensando assim, era março isso daí. Nas datas comemorativas do Dia Internacional da Mulher. Aí eu voltei para Suzano pensando, o que eu vou fazer, né? Trabalhar com a questão só da mulher, não, porque só temos 40 advogadas e as advogadas aqui não estão nem aí com essa questão de serem defendidas. As próprias advogadas sempre se defenderam. Eu mesmo sempre me defendi quando tive algum problema, né? E elas eram assim, bem despachadas, bem ativas mesmo. E aí eu vi, até tô com o regimento, esse regimento eu guardo até hoje, esse regimento, que é o regimento oficial, tá lá no nosso site da OAB, e no artigo 6º diz o seguinte, vou ler para vocês, defender os direitos da mulher propugnando pela eliminação das discriminações que atinge. Em muitos artigos desse regimento, fala só da mulher advogada, mulher advogada, mulher advogada, né? A comissão é da mulher advogada. Então, eu não queria trabalhar só para as mulheres advogadas. Óbvio que a gente ia trabalhar também como trabalhamos, mas a gente queria fazer um trabalho muito maior do que aquele trabalho de defender as advogadas. O que nós fizemos? Aí eu convoquei, eu era presidente, né? Eu fui presidente da comissão 6 anos, porque depois teve outro mandato, eu me elegi de novo e ganhei de novo, a nossa chapa ganhou, então eu fiquei nesse cargo durante 6 anos. Então aí, já logo nos dias seguintes, a gente pegou e fez uma reunião com 30 mulheres advogadas, né? Veio mais, mas que ficou no grupo foram 30 mulheres advogadas, dentre elas a Rosemary era uma delas, e nós conversamos, falei, gente, o que vocês acham de a gente montar um plantão para atender as mulheres vítimas de violência? Vejam vocês que naquela época, nós tínhamos aqui na OAB de Suzano, o plantão do consumidor. O plantão, eu sou uma das fundadoras também do plantão do consumidor. O plantão do consumidor era como se fosse um PROCON hoje. As pessoas iam no plantão, faziam consulta ligada ao direito do consumidor e a gente dava as alternativas para as pessoas que queriam contratar um advogado, mas não tinham condições. Aí eu falei, ó, dos moldes do plantão do consumidor, vamos criar um plantão de assistência às vítimas de violência? E vejam vocês que naquela época, há 22 anos atrás, a gente não colocou o plantão da mulher e também não colocou, por exemplo, outros nomes que o pessoal dá hoje em dia. Por quê? Porque tínhamos aqui problemas também de homens da população LGBT que sofria muito abuso sexual. Não sei se a Rose vai lembrar do Davi. O Davi, ele era um gay que era muito conhecido aqui na cidade e ele sofria muita violência por conta da condição de homossexual que ele era. E eu achava um absurdo isso. Então, justamente, até em nome do Davi, eu falei, não vamos colocar um plantão da mulher vítima de violência, porque nós precisamos atender os idosos, os homens que não são héteros, que estão sofrendo violência. Aí colocamos o nome de plantão de assistência a vítimas de violência. Aí eu pediria até para colocar a primeira foto. Aí reunimos em maio, aí foi já no ano seguinte, fomos conversar com todo mundo. Eu fui conversar, no caso, lá na época, com o delegado de polícia, ele topou. Falei com a juíza da cidade, ela topou. Falei com o promotor de justiça, ele topou. Tem uma foto aí que eu quero até apresentar para vocês. E falei com o promotor de justiça, né, como eu falei, e falei com a procuradora do Estado.
Todas essas entidades abraçaram a causa. Por quê? Porque quando nós fizéssemos os atendimentos lá no plantão da gente, a gente tinha que ter o respaldo dos setores que abrigavam as causas das mulheres, que é o fórum, o promotor, a Procuradoria do Estado que tinha na época, e o próprio delegado. O delegado tinha que permitir que nós fizéssemos esse trabalho com a delegacia. Por quê? O que acontecia, gente? Vocês vão lembrar disso daí. Eu, como advogada, eu trabalhei muito no crime. E eu, muitas vezes, ia defender as vítimas de violência. Eu ficava constrangida por elas. Por quê? Naquela época, veja vocês, eu que já tinha uma militância na área criminal. Mas é outra coisa. Uma coisa é você defender bandido, defender réu. É uma outra coisa. Geralmente eles estão presos, o lugar é hostil mesmo, tudo bem. Agora, imagina você ir com uma cliente, ela está te pagando, né? No caso, quando eu só militava na questão da mulher, quando me procuravam no escritório. Aí eu conduzindo minhas clientes para a delegacia da mulher, as pobres das coitadas, do nosso lado, elas tinham que relatar o problema delas na frente de todo mundo que estava ali no saguão da delegacia. O escrivão, sempre com cara feia, mal-humorado, porque eles nunca gostaram de atender mulheres em situação de violência. Eles achavam que isso... Bom, a própria lei falava que é crime de menor potencial ofensivo. Eles não queriam atender isso. Eles queriam atender os crimes lá e perder tempo com essas coisas que eles julgavam importantes. Crime de violência contra a mulher, eles falavam assim, isso é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É o que eles falavam antigamente, né? E aí eles não davam muita atenção para as mulheres. Mesmo quando nós estávamos lá do lado das mulheres, as advogadas, a gente via um tratamento hostil, aí eu chegava e falava, pera um pouquinho, calma, não é assim, não tem uma sala aí para a gente poder atender? Às vezes eles atendiam, colocava a gente numa salinha reservada lá e fazia o depoimento da vítima. Óbvio que depois de todo esse constrangimento todo, a mulher, quando ela ia falar do que aconteceu com ela naquele dia, ela estava totalmente já contaminada com aquele ambiente hostil, porque é o acolhimento que é o fundamental para nós, mulheres advogadas que lidamos nessa causa, e as mulheres para se sentir acolhidas por nós. Aí, resumindo a conversa, eu peguei e falei, vamos fazer esse plantão. Fizemos o plantão. O plantão começou, a moça não pode pôr a foto, Rose? Já pedi para a Tânia já colocar a foto. Já. Isso, essa foto que foi a foto do lançamento do plantão. A foto do lançamento do plantão, que vocês vão ver, então vamos dizer aqui, a doutora Sueli, que era a procuradora do Estado, o doutor Edi, que era o promotor, eu, aí vem o presidente da OAB, doutor Luiz Eduardo, a juíza, que é a doutora Cecília Leone, e o delegado de polícia à mesa. Lançamos o plantão no dia, até na foto está escrito aqui, dia 13 de maio de 99. Todas as entidades concordando, todo mundo aceitando que as advogadas iam se meter nessa questão da violência contra a mulher. As mulheres iriam ter um local, então, para serem recepcionadas quando soubesse desses problemas. Isso foi feito um trabalho de 1 ano para falar com todas as entidades, com todas as situações, encaminhar projeto. Eu tenho o projeto original até hoje comigo. Tal. Aí o que aconteceu? Iniciamos o atendimento às mulheres dentro da OAB, em maio de 99. Quando a gente começou a atender as mulheres, a gente via que muitas mulheres não vinham no plantão. Eu, em contato constante com o doutor Sérgio Galícia, que foi maravilhoso, sempre adorou esse projeto. Para vocês terem uma ideia, ele foi condecorado em São Paulo e saiu na revista da Secretaria de Segurança Pública, esse trabalho, porque era um trabalho, era e é até hoje, um pioneiro no estado de São Paulo, porque havia sala de atendimento às mulheres dentro de DDM, mas dentro de delegacia de polícia normal não tinha. Então, mas no princípio, como eu estou falando, começamos a fazer o atendimento dentro da OAB. Aí eu cheguei para o doutor Sérgio e falei, doutor, o que está acontecendo? Reduziu o número de atendimento às mulheres? Ele falou, não reduziu. A gente manda, a gente fez um cartãozinho e entrega para as mulheres. Elas não estão chegando lá? Eu falei, não, elas não estão chegando na OAB. Vejam vocês, né? Quem é de Suzano vai saber. Antigamente, a OAB era aqui perto da estação, né?
ou seja, 2 quilômetros da delegacia. As mulheres, geralmente, pegavam uma condução e ia até a delegacia. Mandava ir para a OAB, elas não iam. Então, o que aconteceu? Neste momento, eu e a minha equipe, que nós tínhamos 30 mulheres, fizemos uma reunião com o prefeito da cidade. Ele ajudou muito a gente naquela época, do prefeito Dr. Estevão Galvão de Oliveira. Ele foi, assim, realmente um padrinho do movimento de mulheres naquela época. Fomos até ele e pedimos para ele que ele fizesse uma sala para a gente atender as mulheres vítimas de violência dentro da delegacia de polícia. No primeiro momento ele falou, mas existe isso aonde? Eu falei, em lugar nenhum. Ele falou, não existe? Eu falei, não, existe dentro de delegacia de polícia, né, da DDM, mas dentro de uma delegacia de polícia normal não existe. Aí ele questionou assim, sabe como é que é? Uma prefeitura sempre tem aquele problema de custo e tal. Ué, mas então a gente vai ser o primeiro? Eu falei, qual o problema de nós sermos o primeiro? Vai ser os pioneiros no estado de São Paulo, talvez até no Brasil. Por quê? A gente já é penalizada por não ter DDM, e a gente quer trabalhar na causa da mulher e nós não podemos ter porque tem uma sala, porque as mulheres não sabem o que quer dizer Ordem dos Advogados do Brasil. OAB, não sabem o que é OAB. A gente pede para elas irem para lá, o pessoal da equipe, que eles adoraram. Quando nós montamos o movimento lá, os caras que atendiam as mulheres adoraram. Pelo menos eles mandavam para a gente e a gente resolvia o problema delas, né? E quando era caso de acionar, a gente mesmo já ia com a mulher e acionava a polícia militar. E a polícia civil, etc e tal. Bom, aí eu falei com o prefeito embarcou na nossa, construiu. Eu pediria até para colocar outra foto. Fizemos a construção. Essa salinha, veja bem que ela é bem pequenininha. Ela foi ampliada um pouquinho, porque nós reivindicamos para o prefeito que ele reformasse a salinha, que era uma sala que atendia a CNH da cidade. Uma sala bem pequenininha, que é essas 2 janelas que vocês estão vendo aí. Aí a gente pediu para ampliar, porque nós fizemos um banheirinho e ainda fizemos uma copa, para a gente poder atender a mulher com mais conforto, com mais acolhimento. Aí eu pedi a sala, depois que ele deu a sala, eu falei, mas dá para fazer um banheiro? Ele falou, banheiro? Eu falei, já pensou? A gente quer ir no banheiro, tem que ir lá no banheiro da delegacia? Tá bom, vou fazer a salinha do banheiro. Aí depois eu falei, ó, dá para fazer uma copinha também? Com uma pia, com um lugar para a gente poder fazer um café? Ele falou, tá bom. E a arquiteta, para vocês verem que esse caso foi tão incrível que eu me lembro de cabeça, assim. A arquiteta é muito minha amiga. Eu e ela revezávamos carro para levar nossos filhos na escola, né? E aí eu cheguei para ela, a Ilka, eu falei, Ilka, faz o banheirinho pra gente, faz. Ela falou, não, eu faço, eu mudo o projeto agora. A gente vai fazer isso aqui rapidinho. Resumindo, fez o projeto e eu pediria para colocar a segunda foto. Reformamos a salinha e aí inauguramos o plantão de assistência às vítimas de violência da Comissão da Mulher Advogada. O plantão, ele já foi inaugurado em julho de 2000, isso, de 2000. Em julho, em 99, nós montamos o plantão e em julho de 2000, nós criamos essa sala, que foi a sala que atendeu as mulheres vítimas de violência até a implantação da DDM. Pois bem, aí inauguramos o dia 30 de junho, lembrei agora, 30 de junho de 2000, e aí começamos literalmente a atender as mulheres. Começou a chover de mulher lá para a gente atender. O plantão como vocês sabem, ainda é voluntário, então nós escalávamos as advogadas, que eram em 30, do horário das 9 às 11, porque todas nós temos audiência à tarde e a gente precisava estar liberada. Mas às vezes a gente ficava, era 3 horas da tarde e a gente estava lá, porque não parava de chegar mulher. Quando eles ficaram sabendo que tinha esse plantão, foi como se implantasse uma delegacia naquela hora. E aí nós começamos efetivamente a fazer os atendimentos do plantão das vítimas de violência. Continuando explicando a história da Comissão da Mulher Advogada aqui em Suzano, a gente notava que nos atendimentos que fazíamos, as mulheres, às vezes, não era a questão jurídica a mais importante. A mulher precisava de outras coisas antes de um atendimento jurídico. Mas como ela tinha acabado de apanhar,
como ela tinha acabado de sair daquela crise tensa que é quando, geralmente, quando vai procurar uma delegacia, eles vão por causa da violência física, que todo mundo sabe que nós temos 5 tipos de violência, mas aquela que não dá mais para esperar, é a violência física. E nesse momento, naquele momento de intenso torpor, de nervoso, nem sempre elas estavam prontas para as ações que nós achávamos que tinha ela os direitos. Ela não estava preparada. Por isso que eu sempre falo o seguinte, no acolhimento às mulheres em situação de violência, em primeiro lugar, nós que somos voluntárias, e até hoje ainda somos, a gente tem que ter amor a essa causa. Se não tiver amor, a gente não dá conta do serviço. Nós temos que olhar para aquela mulher que está na nossa frente naquela hora. De repente eu estava aqui na minha casa e ia lá no plantão. Quando eu chegava lá, eu via cada caso escabroso, que naquela época, eu no começo da minha jornada, como talvez todas as colegas que nos ouvem agora, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher? Eu, sinceramente, muitas vezes eu falava, o que eu vou falar? Mas, obviamente, né, a gente é advogada e a gente sabe se virar nos 30. E aí eu falava, mas ela precisa de uma assistência social. Essa mulher precisa de ir para um hospital. Essa mulher estava, às vezes, com crianças com ela junto. Essa criança precisa de cuidado. Então, elas ainda não estavam. Isso com a nossa escuta sensível, com a nossa escuta, assim, fina, olhando para aquela mulher com carinho, com afeto, sem problema de tempo. Porque o atendimento, o acolhimento é a coisa mais importante das ações que nós temos na nossa vida. Quando a gente pega uma causa e quando a gente vai advogar em algum caso, o primeiro contato é o mais importante. Nesse dia, nessa hora, a gente tem que marcar uma hora, fazer uma escuta sensível, anotar tudo, e a gente fazia dessa maneira. A gente deixava a mulher falar, porque nessa hora nós íamos traçando a nossa linha de atuação. E muitas das vezes, como eu digo para vocês, nós fizemos encaminhamentos que não eram os jurídicos, porque nem sempre elas estão preparadas. Todas vocês sabem muito bem do que eu vou dizer, que até hoje tem uma pecha muito grande que eu odeio ouvir, que é mulher gosta de apanhar. Gente, quem gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. Então, por que o povo que não entende dessa causa fala isso? Porque as mulheres iam lá na delegacia e muitas vezes os próprios operadores lá da delegacia vinham para mim, depois que encaminhavam as mulheres, e falavam, ih, doutora, essa daí é freguesa da casa. Falavam desse jeito, bem de maneira pejorativa. Essa é a freguesa da casa. Aí, quando você ia escutar a história dessa mulher, porque por isso que eu digo, a escuta tem que ser sensível, amorosa, acolhedora. Por isso que a gente precisava de um café, às vezes um chá, sempre tinha lencinho, que as mulheres choravam na nossa sala, na nossa frente. Elas viam e sentiam segurança. E eu sempre tive uma fala, que eu uso até hoje, que tanto no meu escritório, como as mulheres que eu também atendo até hoje. Eu sempre disse assim, olha, eu nunca te vi, eu nunca te conheci, mas agora você vai pegar na minha mão e nós vamos juntas, porque isso não é rápido. É um caminho a ser percorrido e nós vamos de mão dada. E ela, quando ouvia aquilo, os olhos lacrimejavam, elas choravam, as criancinhas tudo olhando aquela situação, mas ela sentiu uma força na gente, e a gente tinha como eu disse, 30 mulheres, que a gente tinha a mesma linha de pensamento, nós trabalhávamos com amor, com carinho, e isso foi criando o quê? Um nome na cidade. A gente foi criando notoriedade na cidade. Eu me lembro que eu sempre sou antiga aqui na cidade, eu ia nos eventos, sempre fui da UAB, fui já diretora de várias comissões, fui diretora do jornal da UAB, eu já fui secretária-geral em várias outras ocasiões, mas nunca eu, Sandra, era tida como uma autoridade. Por quê? Porque eu era uma advogada que era da UAB. Quando nós começamos com o trabalho voltado às mulheres com esse viés,
que a mulherada começou a espalhar na periferia e na cidade, porque a gente tinha, todo mundo sabe que a violência contra a mulher, ela é democrática, ela não tem classe social, ela atinge desde a doutora até a mulher mais simples lá da comunidade. O que separa os casos de violência doméstica é a parede da casa dela. Umas ficam sabendo, outras não ficam sabendo. Isso é o que separa. Então, as mulheres médicas, até advogadas, profissionais liberais vinham nos procurar, a população vinha nos procurar. Por quê? Porque, por exemplo, as médicas, que tinham até dinheiro para pagar advogada, mas quando elas chegavam no plantão para fazer o BO, falava, tem uma equipe de advogada, quer falar com elas? Elas falavam, quero. Aí ia lá para a gente. Resumindo, nós começamos a ficar muito famosos. E aí eu me lembro, nunca me esqueço, eu entrava nos eventos da cidade aqui, eventos de outras entidades que não tinha nada a ver, quando eu entrava lá, o povo me chamava lá para passar pelo protocolo. Eu falei, senhora, a senhora não é a presidente da UAB? Eu falei, não, eu não sou presidente da UAB, eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada da UAB. Gente, vocês imaginam a confusão que deu isso daí na época, né? Bom, mas vamos passar essa parte. Aí a gente começou a ganhar notoriedade. Nos atendimentos com as mulheres, com esse olhar sensível, com essa fala acolhedora, olhando a mulher como se fosse nós mesmas. Vejam bem vocês, cada um de nós que está ouvindo agora aqui já teve algum problema conjugal, já teve alguma decepção amorosa, já teve algum problema vinculado à questão de gênero, de violência na família. E quando a gente esteve com esse problema, eu também já tive, todo mundo já teve, não foi fácil resolver. Como não era fácil a vida dessas mulheres. Por isso que eu sempre digo que o acolhimento é o mais importante. A primeira vinda da mulher é a mais importante. E é nesse olhar que a gente precisa já fazer um croquis da vida dela. E muitos começaram a falar desde o começo, lá quando começou. Eu sempre fazia 2 perguntas para elas. Quando começou? Geralmente era no início da relação, ou até na fase de namoro. E aí eu fazia a segunda pergunta, por que a senhora nunca tomou providência e só hoje a senhora veio procurar a delegacia? Aí ela explicava os momentos dela. E a gente tinha que analisar isso daí. Agora veja bem, aquela mulher, aquela família estava nas minhas mãos, nas mãos das minhas companheiras. A gente não poderia dar um diagnóstico, uma decisão rápida. A gente precisava pensar com calma. Por isso que eu digo para vocês, aí a gente começou a avançar. A Comissão da Mulher Advogada começou a chegar e buscar políticas públicas dentro do município, que até então também não tinha. Não tinha nenhum lugar para acolher a mulher na hora da violência física, imagina os outros segmentos. Eu me lembro que naquela época, a gente eu via primeiro, o primeiro problema da mulher quando ela chega, não é o jurídico, é o de saúde. Muitas vezes saúde física e depois a saúde mental. Muitas vezes depois, o segundo passo é a questão da assistência social. A assistência social era fundamental para aquela mulher. Depois que ela estava com a vida da saúde dela já encaminhada, com a vida da saúde mental já encaminhada e também com a questão da assistência resolvida, aí, baixado a poeira na cabeça daquela mulher, ela ia ver o que ela ia fazer da vida dela. E é por isso, bem nessa hora, que as mulheres desistem de entrar com o processo. Porque ela não tem assistência nenhuma. Veja bem, a maioria das mulheres pobres saíram para se casar ou se unir em união com um homem, e quando querem voltar para a casa dos pais, os pais não aceitavam essas mulheres, como muitos ainda não aceitam. Geralmente não tem condição de aceitar uma mulher pobre com filhos. Então a própria família é a primeira que rejeita. Essa mulher não tem condição, por exemplo, de ir para um outro lugar, porque ela depende economicamente do agressor. Então, não passava na cabeça dela, porque veja bem, gente, nós que estudamos a questão da violência contra a mulher, a gente vê que as mulheres
culturalmente, nesse padrão patriarcal que nós fomos criadas, muitas estavam introjetados dentro delas que ser vítima de violência era normal. Ela só começou a reclamar quando ele começou a bater. E aí começou a doer. Aí ela foi procurar a justiça. Mas até nessa hora, muitas não queriam se separar dos maridos. E até hoje, muitas não querem se separar dos maridos. O que elas querem? Querem que cesse a violência. Foi aí que a Comissão da Mulher Advogada da OAB, fazendo esse atendimento dentro da delegacia, começou a vislumbrar que a gente não podia ficar dentro da esfera da OAB, só com as questões jurídicas. Aí nós fomos falar com a assistência social. Eu me lembro que era a doutora Mercedes Murakami, uma advogada aqui nossa da cidade, graças a Deus está viva aí, bem forte. Fomos falar com a questão da assistência social, também com a doutora Mercedes, junto com a doutora Dulce Leite, que ela era a secretária da Educação. Mas a doutora Dulce ajudou muito também nos nossos projetos. Muitas coisas que a gente precisava, a gente buscava na doutora Dulce, que era secretária de Educação, para poder nos auxiliar. Por exemplo, num benefício para as crianças, transferência de filho de escola, e coisas rápidas que a gente precisa agitar e não tem tempo para esperar. Aí, quando a gente ajeitava a vida dessas mulheres, aí a gente começava a mexer com a causa jurídica, propriamente dita. Que era, a senhora vai querer separar? Está certa disso? É isso mesmo? Para vocês terem ideia, apesar de todo o aparato que nós fazíamos, dando o suporte, o acolhimento, de uma maneira ampla para essa mulher, ela às vezes não queria separar do marido. E nessa hora, gente, nós não podemos julgar as mulheres. Não podemos. Quem nunca separou do marido e depois voltou? Atira a primeira pedra quem nunca fez isso. Naquela época, eu iniciante, eu tinha vontade de morrer quando elas faziam isso. Mas eu sabia que no meu papel não era um papel de julgador. Eu não estava ali para julgar como nós não julgamos ninguém. E não devemos julgar. Nós somos operadoras do direito e vamos dar o direito para quem quer o direito. Mas todos esses procedimentos, todos esses aparatos, todas essas benfeitorias na vida dessa mulher a empoderava dentro do casal, da vida conjugal, para saber que ela não estava mais sozinha. Ela tinha nós, mulheres advogadas, lutando por elas. E nesse momento, nessa hora, nós criamos muitas ações aqui na cidade. Por exemplo, o curso de promotoras legais entra nessa hora. Quando eu fiquei sabendo do curso de promotoras legais populares, porque eu gostaria, naquela época, de fazer um atendimento amplo para aquelas mulheres, mas a gente não tinha, a gente tinha um horário, num plantão, um dia determinado. E como nós íamos colocar na cabeça da mulher que ela era uma cidadã, detentora de direitos, e ela podia mudar a vida dela, porque só depende de uma pessoa mudar a vida, nós próprias. Ninguém muda a nossa vida. Quando a gente acorda, não tem ninguém que segura uma mulher. Pode ser carente, pode ser fragilizada, ela vira uma leoa e vai à luta, principalmente quando ela tem filho. Ela luta, mas quando ela não sabe que ela tem esse direito. A nossa lei de introdução ao direito civil, no artigo 3º, diz um artigo lá que eu trabalhei nele também. Diz assim, ó, todo cidadão precisa conhecer os direitos. Mas eu pergunto para vocês que estão nos assistindo nessa noite, quem ensina? Só se a pessoa for uma faculdade de direito vai aprender os direitos. Ninguém ensina. É aí que entrou o curso de promotoras legais populares. Trouxemos o curso de promotoras legais populares. Montamos cartilhas, fizemos folder, colocava essas mulheres dentro do curso de promotoras legais. Resumindo, gente, resumindo a história, a Comissão da Mulher Advogada não parou, foi indo. Aí criamos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu fui a fundadora do conselho, junto com as minhas amigas, que aí já não era só advogadas, eram mulheres advogadas, mulheres vítimas de violência, que tinham, representatividade dentro do bairro. Muitas delas eram líderes lá de comunidade dentro do bairro, líderes de mães,
de clube de serviço, de algum setor da cidade, ou então uma pessoa que queria atuar dentro do movimento de mulheres. A gente chamava essas mulheres e capacitava essas mulheres. No começo, como a Rose falou no início, começou, para a gente ser uma promotora legal popular, a gente precisa... Para a gente trazer, melhor dizendo, um curso de promotoras legais populares, nós temos que ser uma promotora legal popular. Então, por exemplo, eu, a Rose e muitas colegas advogadas fizemos um curso de direito, entre aspas, com um corte de gênero. A gente não aprende na faculdade a questão da mulher e a questão de gênero, ainda mais na década de 2000, não tinha essa conversa. Até hoje é meio difícil falar sobre o tema. Então, para vocês terem uma ideia, o curso de promotoras legais populares, onde a Rose foi uma das companheiras, nós íamos toda terça-feira para São José dos Campos. Fomos de novo procurar o nosso querido prefeito Estevão Galvão de Oliveira, que eternamente seremos gratos a ele. E ele tinha, naquela época, dentro da prefeitura, várias mulheres que o assessoravam. E tinha a doutora Maria Margarida Mesquita. A doutora Maria Margarida Mesquita é a atual presidente da Comissão da Mulher Advogada e é a atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E a doutora Maria Mesquita, ela está com a gente desde quando nós criamos um plantão lá na Delegacia da Mulher. Foi aí que ela entrou e abraçou a causa e até hoje é uma guerreira na causa da violência contra a mulher. Vou chegar lá ainda. Aí, resumindo, nós começamos a trabalhar e conseguimos um carro, que a prefeitura dava o carro, era uma van, cabia 15 pessoas só na van, então era 15 mulheres que iam na van toda terça-feira. Fim do aquele ano, nós formamos uma equipe de mulheres promotoras legais populares, formadas, tudo direitinho, e aí, no ano seguinte, nós lançamos o projeto Promotoras Legais Populares. Lá no projeto, como ainda é até hoje, durante 8 meses, nós ensinamos para as mulheres, através dos professores voluntários, de várias competências, os direitos das mulheres. E através desse direito da mulher, elas vão se empoderando, que elas podem fazer a transformação dentro da vida delas. Então, veja bem que dentro de uma sala, num atendimento à mulher, que ela chega lá fragilizada, a gente vinha com toda essa informação para a mulher. É aquilo que eu falei para vocês, de parar o tempo e ouvir essa mulher. E oferecer oportunidades para ela, porque, na verdade, essas mulheres nunca tiveram oportunidade. Nunca tiveram uma pessoa forte que viesse e falasse, vem para cá, vem para o lado de cá, você vai sair dessa. A gente tinha que passar, mas tinha que entregar para essa mulher coisas que ela iria efetivamente se fortalecer. E nessas e outras coisas, nesses atendimentos que nós fazíamos dentro da delegacia, eu tenho inúmeras mulheres que eram vítimas de violência, romperam o ciclo de violência, né? Agora mesmo, nesse ano, no Dia Internacional da Mulher, uma delas foi homenageada lá, porque ela tinha 5 filhas, essa mulher, era uma jornalista, para vocês terem uma ideia, e ela sofria violência doméstica. E quando ela me procurou, foi eu que fiz o atendimento dela, até hoje ela fala, Sandra, quem me salvou foi a Comissão da Mulher Advogada. Porque ela acordou, ela era moça nova, jovem, mas tinha 5 crianças pequenas. E o cara, um jornalista também, ele era simplesmente uma pessoa sem noção. Eu digo para vocês sem noção, porque essas pessoas que fazem isso não têm noção de que eles estão fazendo, batendo nas mulheres, nos filhos dela, assistindo tudo aquilo. Olha o mal que esses homens praticam dentro das famílias. E essa mulher foi fazer o curso de promotoras legais e depois de muitos anos de convivência com ele, ela teve coragem, porque elas têm que ganhar coragem e romper o ciclo da violência. Porque elas acham, quem não é bem orientada, que elas não são capazes de quebrar o ciclo da violência. E aí, resumindo, né, essa questão toda do trabalho da Comissão da Mulher Advogada, da minha gestão, que foram 6 anos, como eu falei, outras colegas vieram, outras colegas continuaram o trabalho. Eu vou citar aqui cada uma delas que trabalhou. Quando eu entrei, nós tínhamos uma presidente que era a doutora Celina. Eu fui a 2ª presidente da Comissão da Mulher Advogada. Ficamos lá 6 anos. Depois assumiu a doutora Jaqueline. Depois a doutora Maria Margarida Mesquita, que é a que está hoje, de novo, no comando do Conselho e no comando da delegacia. Da sala
rosa dentro da delegacia. Aí depois veio a doutora Patrícia Braga, uma guerreira também, fez muitas ações. A doutora Patrícia é uma mulher assim, eu estou lá nos meus 60, ela deve ter uns 20 anos menos que eu, ela já com outra visão, com outra cabeça, ela trouxe a questão LGBT para dentro da ordem. Vocês imaginam a confusão que foi. Nós somos ainda, um pouco, em determinada classe da nossa própria instituição, perseguidas por alguns colegas que não entenderam que a função do advogado, que preconiza o artigo 133 da Constituição Federal, que sem advogado não se faz justiça, e eu diria, sem advogada não se tem justiça para as mulheres, a doutora Patrícia deu o toque de mestre, trouxe projeto 8, eram 8 tipos de mulheres nesses projetos dela, que tinham alguma coisa diferente. Ou era uma mulher obesa, ou era uma mulher negra, ou era uma mulher LGBT, ou era uma mulher deficiente, e tantas outras faces da mulher. Então, essa exposição, ela foi feita dentro da ordem, e depois ela foi itinerante. Foi um trabalho magnífico da nossa querida colega, doutora Patrícia Braga. Ela é professora no curso de promotoras legais em todos os anos. Aí veio também voltou a doutora Maria Margarida Mesquita. Na gestão já da doutora Maria Margarida Mesquita, naquela época que ela também assumiu a comissão, ela já, no segundo mandato dela, ela já estava, acho que ela está no terceiro mandato, se não me engano, ela já trouxe outras coisas para o plantão de assistência. E ela mudou o nome do plantão para Sala Rosa. Aí, lutamos, na época da gente, a gente já lutava, e a doutora Patrícia, a Jaqueline lutou também pela DDM. E na gestão da doutora Margarida Mesquita foi implantado a Delegacia de Defesa da Mulher. Aí o plantão, que é essa salinha aí que está aí, ele foi extinto, nós entregamos a sala lá para o delegado e entramos dentro da Delegacia de Defesa da Mulher. Então, hoje, nossa delegacia fica num bairro nobre da cidade, e uma casa muito bonita, parece um palacete assim, e atrás da delegacia, tudo junto, no mesmo quintal, você anda assim pela lateral, você já sobe lá na sala, onde as advogadas continuam esse atendimento jurídico às mulheres em situação de violência. Fizemos também, dentro desse trabalho que foi, eu falo fizemos, que foram as advogadas, mas sob o comando da doutora Margarida Mesquita, foi na gestão dela que veio, implantou a DDM, Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, então veja bem, se a mulher não chega dentro do atendimento em situação de violência, na sala, e não fica sabendo de tudo que nós fizemos, ela fica lá no lugar dela, seja lá nos prédios altíssimos, dos andares dos prédios chiques, como a mulher da periferia, sem saber o que Suzano tem para oferecer para essa mulher. Então, aí na gestão da doutora Maria Margarida Mesquita foi implantado a DDM, como eu falei, a Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho magnífico da GCM, Guarda Civil Militar, que faz monitoramento da mulher em situação de violência. Então, uma mulher que chega na delegacia de polícia, e a gente amplamente divulga isso aqui na cidade, e fala assim, olha, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo ameaçada, é acionado pela Comissão da Mulher Advogada, a Patrulha Maria da Penha. A patrulha, ela monitora essa mulher, faz guarda na casa dessa mulher, vigia, e o cara, obviamente, não é besta nem nada, ele está sob suspeita. A mulher, tudo isso, juiz, promotor, tudo trabalha em conjunto. Ele tem lá o mandado lá, que se ele se aproximar dessa mulher, ele vai ser preso. E aí, vejam vocês, muitos têm o mandado, mas não tem ninguém para vigiar, eles não estão nem aí. Aqui não. Aqui, para vocês terem uma ideia, como diz na gíria, o buraco é mais embaixo. A mulher que é vítima de violência aqui é orientada por nós, se for o caso, não é todos os casos, que ela tem o direito, sim, de ser atendida pela Patrulha Maria da Penha, que monitora 24 horas. A nossa comandante aqui é uma guerreira. Hoje, para vocês terem uma ideia, ela era
comandante da patrulha Maria da Penha, hoje ela está no comando geral da Guarda Civil Militar. E ela é uma mulher que passou por perrengues e perrengues. Nesse meio tempo desse trabalho dela também, ela teve um câncer e nunca parou de lutar pelas essas questões da mulher. Então, a nossa querida Rose Cachito é nome de turma, faz aula dentro do curso de promotoras legais populares. Eu rendo aqui minhas homenagens a ela, que é uma lutadora. Também, como eu disse, da gestão da doutora Maria Margarida, foi criado o único, veja bem, único anexo de violência doméstica dentro da região do Alto Tietê. O que é o anexo de violência doméstica? Ela não vai para o fórum normal, existe um anexo só para cuidar dos casos de mulheres em situação de violência. E lá tem todo um aparato jurídico, processual, um juiz só para cuidar das causas das mulheres em situação de violência. E esse trabalho, minhas queridas e meus queridos que nos assistem agora, foi todo feito de maneira voluntária para as mulheres nessa cidade, através da Comissão da Mulher Advogada. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Lembrei. Nessa gestão, em 2017, o nosso prefeito, Rodrigo Achiuchi, em campanha, tinha prometido para nós que ia trazer o curso de promotoras legais populares. E ele cumpriu a palavra dele. Ele trouxe o curso de promotoras legais populares. Então, em 2017, eu, no caso, não estava mais na Comissão da Mulher Advogada, mas eu sou advogada e, como advogada, eu fui perguntar para ele como é que fica a questão do curso de promotoras legais. Ele falou, se eu eleito for, eu vou criar esse projeto para vocês. E criou. Então, desde 2017, nós estamos fazendo os atendimentos hoje dentro do SASP, que é o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais. Eu sou diretora de projetos especiais. Então, vejam vocês, minhas amigas, da Comissão da Mulher Advogada. O nosso trabalho, lá no passado, que era voluntário e sempre foi e ainda o é, me guindou para ter um cargo público, sendo remunerada, para eu poder fazer não só mais dentro da OAB, não só mais dentro da PLP, mas fazendo um projeto dentro de uma prefeitura municipal. E a Prefeitura Municipal de Suzano incrementa dia a dia, através dos conceitos que nós entregamos para nossas plataformas aqui, junto à Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para trabalhar a questão do desenvolvimento das mulheres. E criamos o anexo de violência sexual, que era um equipamento que não tinha aqui na cidade. Nós temos hoje. A mulher que sofre violência sexual, porque eu vou ser bem honesta com vocês, até hoje eu estou nessa militância, né? É muito difícil você atender. Eu não tenho literalmente estômago para atender, por exemplo, caso de criança abusada sexualmente. Eu não tenho estrutura psicológica para fazer um atendimento isento. Porque eu, como uma advogada, me sinto como uma médica na hora que eu estou atendendo o paciente ou a nossa usuária do serviço. Mas quando se trata de criança ou até mulher em situação de violência sexual, eu entrego a toalha, eu não dou conta. Então, nós precisamos de profissionais da saúde para fazer esse atendimento, até porque precisamos de perícias, precisamos de exames mais aprofundados, para poder levar a juízo, aí sim entra o advogado, as advogadas, para fazer as provas que nós precisamos. Porque o que nós temos que fazer e pensar é o seguinte, a violência contra a mulher, infelizmente, a cada dia, ela aumenta. Vejam vocês que de 1 a 5 mulheres já sofreram de violência contra a mulher no nosso país. Um terço dos homicídios de mulheres são cometidos no mundo por gente ligado à família dela, na residência dela, o laço de afeto dela. O Brasil é o primeiro no mundo do ranking de violência contra a população LGBT. Gente,
Gente, o que é isso? Com todo esse trabalho que a gente faz, que muitas mulheres estão aí lutando por esse trabalho, ainda nós temos esses números alarmantes. Então, eu digo e repito, a Comissão da Mulher Advogada, respeitando o artigo 133 da Constituição, ela tem um papel fundamental dentro da sociedade. Prefeitura só não dá conta, os órgãos de apoio só não dá conta, as casas-abrigos não dá conta. Esqueci de falar, que a gente nunca nem fala mesmo, porque ela é sigilosa. Temos também aqui casa de apoio à mulher em situação de violência. Para vocês terem uma ideia, eu não sei onde é a casa. É encaminhado para o setor e o setor encaminha a mulher. A mulher na cidade de Suzano, ela tem todos os equipamentos que uma mulher precisa para ser atendida em situação de violência, inclusive a casa-abrigo para ela e para os filhos. Então, veja bem, tudo isso é fruto da Comissão da Mulher Advogada. Hoje eu ocupo um cargo que eu sou advogada há muitos anos, há 2 anos só, eu tentei conciliar escritório e a causa, mas hoje não dá mais. Eu atuo numa questão da mulher, mas não só na questão da violência, em todas as áreas do direito que a mulher tem, desde a arte, na questão do empoderamento econômico, na questão de profissional. E nós temos o SASP, que é Serviço de Ação Social, nós criamos projetos para ensinar a mulher a ser, por exemplo, cuidadora de idosos, intérprete de Libras e outras ações e outras profissões que as mulheres precisam. Eu vou encerrando, porque eu teria 1000 coisas para poder ainda falar para vocês. Vou encerrando por aqui a minha fala, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, e dizer que a luta da Comissão da Mulher Advogada, que nasceu lá no passado, vejam vocês essa foto, essas menininhas são a minha filha, a Rose, com a filha dela, e a minha mãe do lado, que em todos os eventos a minha mãe estava junto. A minha filha hoje, naquela época, minha filha devia ter 8 anos de idade, hoje ela tem 27 anos, a minha filha. E o que me honra muito e que me deixa assim, dizer assim, eu cumpri com a minha missão, é que nós, mulheres advogadas, principalmente as mulheres que têm filhos, a gente não vai ensinar os filhos da gente falando ser um bom cidadão. Nós vamos ensinar os filhos da gente sendo uns bons cidadãos. Para ser bons cidadãos, nós sabemos os direitos e nós precisamos passar esse conceito dos direitos. Como eu disse, o artigo 3º da Lei de Introdução diz que a gente precisa ensinar. Então, vamos nesse artigo trabalhar, vamos com as causas das mulheres, procurar dentro de cada comunidade, de cada cidade, empoderar as mulheres para dizer para elas que elas são capazes, e esse papel começa dentro da sala do atendimento às mulheres vítimas de violência, porque o nosso atendimento está longe de ser uma consulta jurídica, muito longe. Passa por tudo isso que eu estou vendo. E hoje, no longo desses 22 anos, eu posso dizer para vocês que até hoje, eu estou fora do plantão já faz muitos anos, até hoje, eu encontro pessoas na rua, eu encontro pessoas no meu Face, no meu WhatsApp, na minha rede social, que falam, doutora, eu não esqueço daquele dia. Eu também não esqueço, porque cada caso com um advogado, somente os casos graves, a gente não esquece. Aquele dia, doutora, foi importante na minha vida. Eu sempre eu rezo para a senhora, não sei o quê, e eu peço que reze mesmo. Porque as mulheres que trabalham no combate à violência contra a mulher foram perseguidas dentro da sociedade, dentro da comunidade, porque tem muito homem do mal, mulher que não é mulher que é da nossa linhagem, vamos dizer assim. Aquelas que vão à luta ajudar as companheiras. Nós somos daquela que entregamos a nossa vida na nossa causa e por elas nós lutamos, como lutaríamos pelas nossas filhas, pelas nossas mães. Então eu agradeço mais uma vez o convite que foi feito a mim, pela oportunidade de eu estar podendo dizer da importância do papel da mulher advogada. E eu digo aí também, da mulher. Não precisa ser uma mulher advogada para lutar no movimento de mulheres. As promotoras legais é prova disso. Mas mesmo que não for promotora legal, chegam-se a gente, chegam-se à Comissão da Mulher, chegam-se no SASP aqui na nossa cidade, chegam aos conselhos municipais, dentro da sua sociedade, dentro do seu bairro, e vamos lutar. Infelizmente, tem muitos políticos bons,
mas muitos políticos que não estão preocupados com a nossa causa. E quem é que vai dizer? Somos nós. Então, era isso o que eu queria dizer, e tentando respeitar o horário que foi concedido, eu passo a palavra à doutora Rose, que se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Eu não estou ouvindo, Rose. Desculpa, eu desliguei aqui o telefone. Ai, o microfone. Não, vou dizer então. Obrigada, né? Mais uma vez, né? Pela essa palestra maravilhosa. Dizer aqui que nós temos aqui presente assistindo a doutora Flávia Batista, a Solange Bertolazzo, Shirley Onça, Isa Orsalino, Juliana Fortes Lobo, Juliana Fortes Lobo de novo aqui, a doutora Maura Valentini, minha colega, né? Nós atuamos juntos, nós implantamos o curso de promotoras legais populares aqui, eu e ela que coordenamos, a Cristina Mello, a Márcia Costa, então tem bastante gente aqui que está nos ouvindo, e bastante dessas colegas estão na comissão da Mulher Advogada aqui em Pinda, e nós também estamos fazendo um bom trabalho na delegacia aqui, até nós tivemos o convite, né, da doutora Ângela, que é a delegada aqui, nossa delegada da Delegacia da Mulher Advogada, ela que veio atrás de nós e falou, olha, estou com uma sala lá disponível, e eu gostaria de que vocês, né, fossem lá fazer atendimento. E isso já era um sonho, já, meu e da doutora Maura, que nós queríamos, né, enquanto promotoras legais populares, fazer os atendimentos, né, nós queríamos ter um espaço para poder até fazer esses atendimentos. E aí nós conseguimos, a nossa sala não é só a rosa, a nossa é a lilás. Nós temos a lilás aqui. E é uma sala, né, uma salinha ainda assim, né, bem humilde ainda, mas nós ainda vamos tentar implementar mais algumas coisas nela, né, trazer mais algumas coisas, mas nós estamos começando, e a gente está, né, dando os primeiros passos, tentando colocar o trilho no trem, o trem no trilho, né, para ver se a gente consegue, né, levantar, né, fazer esse trem andar e fazer bastante coisas, como aí em Suzano vocês já fizeram. Mas nós vamos chegar lá, as minhas colegas aqui da comissão e as outras colegas advogadas, que também não são da comissão, mas estão aí nos ajudando também, né? Não dentro, às vezes até por fora, elas até nos ajudam, e nós vamos conseguir, com certeza, fazer bastante coisas aqui, porque nós somos bastante interessadas, as colegas estão bastante interessadas nessa situação de violência doméstica. A gente precisa também parar um pouquinho com isso, né? A gente precisa ganhar força, ganhar garra, dar força para essas mulheres que estão aí vitimizadas. Com relação a promotoras legais, eu fui repetente, né? Porque eu fiz com você o curso em 2001. Depois, em 2011, estava lá de novo, fazendo o curso. Mas tem muita gente que faz, tem muita gente que faz todo ano. Tem gente que já fez 3 vezes, que inclusive são parceiras hoje do projeto. Então, e as meninas brincavam comigo, que a Rose é a repetente, e eu era a repetente do curso, estava fazendo novamente, indo para São José, de novo, mas aí eu já não estava indo por Suzano, estava indo por Pindamonhangaba, através do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Éramos 12 mulheres indo para lá. E aí nós conseguimos implantar, tivemos o curso aqui durante 5 anos. Mas isso não, né, nos impede de que voltemos a ter novamente o curso e que a gente possa levar, né, essas mulheres vitimizadas... Ele parou o curso, então? O curso parou quando? Nós paramos em 2015 o curso. 2015. Já tem mais ou menos 5 anos. Mas a gente, com certeza, né, nós vamos voltar com o curso aqui, porque as pessoas pedem, porque gostavam muito do curso. O curso muito bom.
E mais assim, com relação ao conselho, a comissão, nós, né, estamos aí com garra e, logicamente, através da sua palestra, nós aprendemos um pouquinho mais, ganhamos mais força para continuar, e você nos trouxe bastante ideia também para que a gente possa trabalhar. Eu estou à disposição, Rose, de vocês aí. Eu integro hoje a Comissão da Mulher Advogada de São Paulo e eu integro a Associação das Advogadas e Estagiárias do Direito, que chama ASAS. Essa associação de advogadas e a OAB de São Paulo e são entidades que só trabalham com essa questão. São todo voluntário também. E hoje, como eu tenho um equipamento dentro da prefeitura, eu tenho todo o apoio da primeira-dama Larissa Chiuchi. Então, nós levamos o nosso know-how para várias cidades aqui do nosso entorno. Por exemplo, Guararema e outras cidades que querem criar os cursos. Então, eu sei que há disponibilidade, precisando, eu vou. Tem cidades do interior, Jaú, outros lugares que já me solicitaram para que a gente traga essa visão através das mulheres advogadas, porque eu sempre digo o seguinte, ó, como eu disse e repito, nós não ensinamos nossos filhos falando, nós ensinamos nossos filhos fazendo. Nós estamos passando pela vida, nós estamos advogando, nós estamos vivendo o nosso momento de trabalho. Custa fazer um voluntário? Que vai ser o divisor de águas na vida de uma mulher? Nós seremos aquela pessoa que vai fazer o antes e o depois, por conta do acolhimento que nós vamos fazer para essa mulher dentro da delegacia. Por isso que cada uma de nós que estão aqui hoje, eu até quero agradecer a Shirley Onça, ela é meu braço direito no curso de promotoras legais populares, um grande beijo para você, Shirley, que está nos assistindo. A Isa, que é minha amiga de infância, e outras amigas, que eu não vou nominar todas, que tem muitas pessoas aí, mas tá todas vocês minhas amigas, que acompanham a minha vida, que acompanham a minha luta, sabe que a luta das mulheres, como a Juliana perguntou aí, que eu ouvi, anotei aqui o nome da Juliana Forte, não mudou, Juliana, é ainda cruel, do mesmo jeito que era 20 anos atrás. O que foi que mudou, Juliana? É que hoje as mulheres têm nós, outras entidades, outras políticas públicas que nós fomos buscar e outros companheiros estão buscando também. Outros da área da assistência social, da área da psicologia, que aqui no nosso plantão tem assistência psicológica também, esqueci de falar. Gente, é muita coisa que nós temos. Nós temos muita coisa e às vezes eu acabo esquecendo. Nós temos assistência psicológica para as mulheres também. Então, as mulheres, elas quando nos conhecem, a vida delas é como se fosse uma luz. A gente mostra para elas que elas poderão mudar a vida delas e nós seremos aquela pessoa que vai segurar na mão até fazer a travessia. Por isso que eu acho tão importante esse nosso trabalho, um trabalho voluntário, e é importante que continue sendo voluntário. Por quê? Porque se de repente, eu acho que o plantão das mulheres advogadas deve ser remunerado, ponto. Lutava isso há muitos anos atrás, depois 6 anos eu saí de lá. Esse plantão eu acho que deve ser remunerado. Não precisa ser uma fortuna, mas um plantão deveria ser nos moldes da nossa tabela da OAB, para que a mulher preste esse serviço de qualidade. Porque, infelizmente, tem muitos lugares que os plantões voluntários, eles são feitos de qualquer jeito. E aí parece que a mulher está indo lá, eu não recebi acolhimento. Muitas falam para a gente, de outros lugares, olha, eu não recebi acolhimento, eu não gostei daquela delegada, eu não gostei disso. Então, eu ando nessa região toda aqui nossa aqui, e eu recebo muita reclamação. Aí você fala, por que uma mulher advogada está fazendo um plantão e não atendeu direito? Não dá para entender. Como diz o Zagalo, pede para sair. Não dá para ficar, não está dando conta, pede. Agora, o importante é o seguinte, se você é uma advogada, se você tem uma missão na vida para advogar para o nosso sustento, custa fazer um trabalho que vai fazer a mudança na vida dessa mulher? Eu pergunto, não custa. E dá uma sensação tão boa, eu que estou hoje com meus 60 anos, quando eu olho para trás, eu penso assim, nossa, eu não fiz nada. Eu penso, até hoje, eu não fiz nada. E eu acho que eu não fiz mesmo nada. Mas quando eu acho que tudo começou com esse trabalho nosso, já avançamos um pouquinho.
Tem muita coisa para fazer. Muito. Uma coisa que nós não temos aqui, Secretaria da Mulher. Muita coisa para fazer. Precisamos avançar mais ainda, para poder cada vez melhorar e respondendo, Juliana, empoderar as mulheres, que elas podem confiar na justiça. A nossa justiça, cada hora a gente vê absurdos acontecendo, né? Que eu não vou entrar no detalhe aqui, que é absurdo. Desde o lado do Supremo Tribunal Federal e todas as esferas do direito, está um caos. Nós, operadores do direito, estamos sofrendo todo dia com a nossa justiça. Mas nós não podemos nos calar, nós temos que continuar. A luta continua. É verdade. E nós temos mais aqui, arregaçar as mangas e trabalhar, porque... É isso aí. Né, é uma situação que nós estamos querendo pôr fim, né, nós queremos que acabe essa violência contra a mulher, que não é justo que ela continue. Não pode. E é através do nosso trabalho, um pouquinho que a gente faça, parece que não é nada, mas muda alguma coisa está mudando. E é o nosso trabalho. Exatamente. Tem uma colega nossa, que é a doutora Patrícia Braga, que ela tem uma fala que eu gosto muito. Ela sempre fala assim, que ela tem esperança, tem uma filha pequena ainda, ela tem uns 13 anos. Ela fala que eu tenho esperança, e eu também tenho esperança. Nós começamos com as nossas filhas com 7, 8 anos, né, Rose? E elas ainda estão vendo isso aí todos os dias. Mas essa minha amiga fala que ela tem uma esperança que quando os filhos dela crescerem e os filhos dela forem na idade adulta, eles chegam para ela e falam, mãe, naquela época vocês discutiam sobre a questão da violência contra a mulher, homem bater em mulher? Como assim? Ô mãe, que é isso que vocês faziam naquela época? É essa a esperança que eu tenho também. Essa fala da doutora Patrícia é uma fala que eu sempre repito nas minhas palestras. Será que vamos ver os nossos netos vendo o que a gente assiste ainda hoje? As nossas filhas, desde pequenininha, estão acompanhando esse problema das mulheres em situação de violência. Agora mesmo, toda hora você vê algum caso. Então, eu quero também ter essa esperança da doutora Patrícia, que um dia nós vamos ver os nossos filhos falando, ainda bem que aquilo não existe mais, né, mãe? E vamos seguir a vida, porque é assim que a vida é, né? Seguir com alegria. Um beijo aí para Shirley, viu, querida? Minha amigona, meu braço direito, mandando uma mensagem aí, e dizer que ela, Shirley Onça, a Janete, as companheiras todas do curso de promotoras legais me fortalecem a cada dia. E dizer para vocês, meninas da Comissão da Mulher Advogada, eu falo assim, meninas, porque é um jeito carinhoso de falar, a cada colega, doutora, que vocês se unam por uma causa, façam a diferença dentro da cidade de Pindamonhangaba, que alguém vai ver vocês, o trabalho de vocês, e certamente, quem sabe, nasça dentro de cada uma de vocês, cada vez mais o espírito de luta, porque a luta precisa continuar. Com certeza, e é isso que nós estamos querendo fazer, e nós estamos também querendo nos fortalecer. Lógico, né? Porque nós nos fortalecemos, nós conseguimos fazer um bom atendimento e acolhimento, né, para essas mulheres que chegam lá para nós tão fragilizadas. E é isso que nós estamos procurando e querendo. Exatamente. E nunca se esquecer que é através desse acolhimento carinhoso, sensível, com uma escuta demorada, que nós vamos colocar no lugar desta mulher e, a partir daí, resolver a vida dela como se fosse a nossa própria vida. E aí a coisa vai funcionar. Se nós conseguimos, nós vamos conseguir para elas também. Essa é que eu acredito, é o que eu prego até hoje aqui, na nossa luta aqui. Tá bom? Com certeza. Doutora Maura, falando aqui para você, um grande abraço, saudades, obrigada, muito boa palestra. Saudades da Maura. Eu lembro quando eu fui aí, eu fui fazer uma palestra no curso Promotoras Legais, a Maura querida. Um grande abraço para você, minha amiga Shirley, e todos os companheiros que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Você esteve com nós aqui, acho que uns 2 anos de curso, né? Você teve 2 anos aqui. Tive um evento, acho que da Comissão da Mulher do Conselho, também não teve? Num evento do Conselho? Teve sim, isso. Eu lembro. Esteve aqui também com nós. Aqui. Eu tenho foto até hoje desses eventos aí. Então, isso que é gostoso, né? É verdade. Estar junto e participando. É verdade, querida. Então, não temos perguntas, né? Nós temos aqui só o pessoal aplaudindo, dizendo bravo, agradecendo. Que bom, que bom.
Gostaram muito da palestra, mas não temos perguntas, né? Tá ótimo, então. Então, eu vou agradecer você, Sandra, mais uma vez, né? Porque está aqui nos prestigiando novamente com a sua palestra, nos trazendo um pouquinho mais, né? De esperança, de força, e com certeza nós vamos conseguir caminhar e, né? E fazer grandes coisas aqui para Pindamonhangaba. Estamos juntas, conectadíssimas, e vocês precisam sempre lembrar de uma coisa: uma andorinha não faz verão. Temos que nos unir, é na nossa união que está a nossa força. Com certeza, com certeza. Graças a Deus eu estou com uma equipe muito boa aqui, né? As nossas colegas advogadas aqui, nossa, estão com bastante força, garra, estão fazendo plantão, muito embora com essa pandemia, mas nós estamos lá e elas estão, assim, bem participativas, interessadas. Então, graças a Deus, eu estou com uma equipe até que boa aqui, graças a Deus. E o que eu acho importante, eu teria mais coisas para falar, mas como eu disse, para o adiantado da hora, eu achei melhor parar. Que com essa pandemia ficou muito mais complicado, né? Mas a gente não vai conseguir avançar se nós não formarmos uma rede de atendimento. Quando a gente forma a rede, naquela época nós formamos uma rede que chamava assim, vem para a rede. E essa rede eram todas essas pessoas que eu citei, juiz, promotor, assistência social, secretaria de saúde, integrada para recepcionar essa mulher em situação de violência. Mas o ponto de partida é o acolhimento dentro da sala da delegacia. Então, um dia, se vocês quiserem, eu vou até aí com o maior prazer, levar todo o trabalho que a gente criou aqui naquela época, levo os documentos todos, que tudo eu documentei, obviamente, tudo que a gente fez, e dizer que naqueles 6 anos, que foram intensos, né, Rose? A gente participava de muita coisa, fui guindada à autoridade na cidade, que até então eu nunca fui autoridade, não me sinto autoridade, porque o nosso trabalho era tão relevante que quando eles viam que as mulheres da Comissão da Mulher Advogada estavam no evento, chamavam a gente lá, o presidente da comissão, integrante da Comissão da Mulher Advogada. Então, para vocês verem a importância nossa na sociedade. Graças a Deus, fizemos bastante coisa, né? E continuamos aí na luta e fazendo. Continuamos. Porque há muita coisa a ser feita ainda. Até a gente conseguir realmente falar, nossa, será? Mas isso existiu? Né? Queremos ouvir isso, sim. Será que isso existiu? É verdade, minha querida. Agradeço mais uma vez, né? E dizer para você que estou muito contente com a sua participação aqui, com a sua disponibilidade, né, de nos trazer um pouquinho mais da sua sabedoria para nós, né, e vamos continuar na luta. Vamos continuar. Foi mais um bate-papo, uma exposição do que a gente viveu, e dizer para vocês, assim, encerrando aqui a minha fala, que eu sou muito honrada por estar podendo participar, contribuindo, contando a nossa história, nossa luta, que ainda começou. Parece hoje que eu ainda estou começando do zero, porque eu vejo como está difícil para as mulheres hoje na sociedade, infelizmente, mas nós não podemos esmorecer, porque somos nós que vamos puxar essas mulheres. E a gente tem que estar em pé, firme, para poder puxar elas e tirar elas dessa condição que elas se encontram. Então, eu agradeço a Ordem dos Advogados do Brasil de Pinda, agradeço a você, Rosimeire, minha querida amiga, minha companheira, minha amiga, assim, fora a causa, amiga pessoal, e dizer a você que Deus a ilumine, como diz a Cristina Mello, que está falando aqui. Obrigada, Cristina, que Deus ilumine e que Deus vai honrar a nossa causa também, porque essa causa é de Deus, é de Nossa Senhora, porque para ter amor nessa causa tão difícil, tem que ter uma força por trás para poder nos falar, vai. Eu tenho parentes aqui no estado de São Paulo que sempre falaram para mim, Sandra, por que você não larga isso? É muito difícil. Eu já sofri atentado, para vocês terem uma ideia, por conta da causa. Por que você não larga isso? Mas por que? Eu me perguntava muitas vezes, por que eu não largo isso? É porque tem uma força estranha que fala, vai,
E eu vou, e cada vez que eu vou, eu sinto que eu cumpri com a minha missão. E eu vou até o dia que eu tiver forças para poder lutar por essa causa que eu acredito que precisa de todas nós, advogadas irmanadas, unidas com o mesmo viés. Lutar para acabar a violência contra a mulher. Então, boa noite a todas, todos. Um grande beijo a todos que nos prestigiaram até agora. Já estamos quase com 1h20 aqui online, e eu sei que a gente precisa desligar, mas ficaríamos horas aqui, porque é um tema que eu gosto muito de falar, e sempre que precisar eu estarei aqui à disposição. Tá bom, queridas? Um grande beijo. Obrigada, Sandra. Tchau. Tudo bom. Tchau, boa noite. Fica com Deus. Beijo a todos e todas. Tchau. Tchau.